Bom, pessoal, vamos a nosso segundo tipo de correlação. Tá? Vamos trabalhar agora o cruzamento entre variáveis categóricas e variáveis numéricas. E, como nós vimos, se eu trabalho o cruzamento de uma categórica com numérica, eu posso chegar à minha conclusão por meio de comparação entre as situações que nós estamos analisando, usando alguma ferramenta que permita colocar uma frente à outra. E essas ferramentas podem ser histograma, que nós estudamos em sala de aula, boxplot, que também estudamos em sala de aula, gráfico de tendência, que também estudamos em sala de aula. E temos mais duas possibilidades, tá? Duas alternativas, seria o dotplot e o gráfico de intervalos, que podem complementar a nossa análise. Então, para a gente entender como essas ferramentas podem ser aplicadas no Minitab, e aqui sim eu vou ter uma certa vantagem, ele me permite traçar o dotplot que o Excel não permite, o gráfico de intervalos, que é um instrumento muito poderoso, e o histograma, com uma visualização um pouco mais fácil de ser obtida. Gráfico de tendência e o boxplot, o Excel trabalha muito bem. Mas essas três outras ferramentas eu vejo vantagem em usar o Minitab. Vamos lá, vamos trabalhar esse exercício. Nós temos uma empresa que deseja verificar se o fornecedor da principal matéria-prima utilizada em seu processo produtivo tem influência na resistência à ruptura de uma das peças. Então, essas variáveis foram coletadas, é a resistência à ruptura. Logicamente, quanto maior essa resistência, melhor. Então, nós temos duas matérias-primas, X1 e X2. Eu peguei a matéria-prima X1, fiz várias peças de amostra e medi a resistência à ruptura de cada uma delas, está colocada nessa tabela. Depois peguei um lote de matéria-prima X2, fiz mais várias peças, medi a resistência à ruptura e anotei o resultado aqui do lado. E eu quero, por meio da correlação, por meio da comparação entre esses elementos, saber se há uma relação causal. Saber se a minha hipótese tem sentido, ou seja, a troca da matéria-prima vai influenciar positivamente, né, espero eu, a resistência à ruptura das nossas peças. Então, para fazer essa análise no Minitab, vamos trocar aqui novamente a nossa. Aqui, eu já estou nela, já estou com os meus dados. Então, temos aqui X1, resistência à ruptura usando a matéria-prima X1 e resistência à ruptura usando a matéria-prima X2. Vamos lá, vamos começar usando o boxplot, tá? Então vamos aqui em gráfico, eu tenho um boxplot aqui do lado, ó, e vamos escolher múltiplos y. Cada y desse é um resultado. Lembrem, a nossa variável dependente aqui, ou seja, o nosso resultado, é a resistência à ruptura, que é exatamente o que está colocado aqui. Enquanto a nossa variável independente, aquela que eu controlo, é o tipo de matéria-prima. Eu posso escolher qual tipo de matéria-prima eu vou utilizar. Então, como nós temos múltiplos y, no caso a gente tem duas variáveis, né, que apresentam resultados, eu vou usar essa segunda opção, vou dar OK. Informo aqui em variáveis do gráfico quais são essas duas variáveis que eu quero trabalhar, x1 e x2 no caso, e vou dar OK. Pronto, está aqui o nosso boxplot, x1 e x2. Nós temos aqui claramente uma dispersão muito próxima, uma variabilidade bem parecida. Talvez a variabilidade de x1 seja um pouquinho maior do que a de x2, mas a mediana, o valor central, né, dessa distribuição de dados é significativamente maior. Enquanto nós temos 50% das observações de x1 acima de 245, nós temos menos de 25% acima de 245 se eu usar a matéria-prima x2. Tá? 245 aqui, na verdade, eu tenho uma minoria. E aqui eu tenho 50% das observações. Então, em termos de resistência, que é o que mais me interessa, parece ser melhor x1. A gente pode trabalhar outras ferramentas para continuar essa comparação.
Então, voltando aqui, eu vou novamente em gráfico, e agora vamos usar o diagrama de pontos, que é o nosso dot plot. Vamos usar também múltiplos y, é a mesma lógica. Vou dar OK. Vamos colocar aqui o x1 e o x2. Vou dar OK. Estão aqui os dois gráficos, x1 em cima, x2 embaixo. Ó, são os mesmos resultados, só que colocados, né, de uma forma um pouco diferente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, inicialmente, percebam, olhando para x2, uma concentração de dados aqui entre 180, mais ou menos, 185, chegando no máximo até 230. Tá? A concentração maior fica aqui nessa região. E a gente percebe claramente que são poucos pontos que estão muito fora desse espaço, dessa região. Já no X1, a menor observação começa aqui, no 175, né? E a concentração maior de dados já acontece aqui nessa região, embora com dispersão um pouco maior. E isso meio que corrobora aquela análise preliminar que a gente fez no boxplot, de que nós temos dados mais dispersos, mas com valores que são consistentemente mais elevados. Vamos para outra ferramenta que também nós já conhecemos. Vamos para o gráfico de tendências. O gráfico de tendências é um gráfico de série temporais. Vamos considerar aqui um múltiplo. Vou colocar o x1 e o x2 para que a gente faça dois gráficos. E vou dar OK. E aqui aparecem os dois gráficos. Aqui no eixo vertical nós temos a resistência à ruptura. O azul é a x1, o vermelho é o x2. Então percebam que, comparando a evolução das amostras, eu fiz a primeira amostra com matéria-prima x1, a segunda, a terceira, com a mesma lógica, primeira amostra da matéria-prima x2, segunda amostra, terceira amostra, assim por diante, nós temos o x1 sempre com valores mais altos, com exceção de duas ocorrências, né? Essa aqui, 12, e essa outra aqui. Para todos os outros casos, para todas as outras amostras coletadas, x1 apresentou resistência à ruptura mais alta, com alguns extremos, né? Alguns valores bem altos, e que é o que leva a uma dispersão um pouquinho maior. Então, também corrobora com a análise que havia sido feita anteriormente. Vamos para mais uma ferramenta. Essa é uma ferramenta nova, que eu acho muito interessante, uma ferramenta bem decisiva, que é o gráfico de intervalos. Esse bem aqui, ó, gráfico de intervalos. Vamos usar múltiplos y e vamos colocar o x1 e o x2. Basta dar 2 cliques em cada um. Pronto, olha como é rápido fazer o gráfico. Vamos entender o que esse gráfico representa. Esse gráfico trabalha com intervalo de confiança de 95% para a média. Então ele calcula a média do x1, calcula a média do x2. Está aqui representado por esse ponto, esses dois pontos. Esse ponto é a média do x1, esse ponto é a média do x2. E aqui nós temos uma probabilidade de 95%, com base na distribuição dos dados, de que todas as amostras coletadas, geradas com a matéria-prima x1, estejam situadas nesse intervalo, entre 220 e pouco, né, no caso aqui 223, e um máximo de 263. Há 95% de chance de que a média das observações que nós coletemos, eu peguei 10 amostras, depois peguei mais 10, depois peguei mais 10, depois peguei mais 10. Se eu tiro a média da resistência à ruptura de cada um desses lotes de 10 amostras, há 95% de chance de que a média de cada uma delas esteja nesse intervalo. E a mesma lógica aqui para x2. Só que vejam que essa probabilidade
nos levaria a um valor máximo de 217, que é menor do que o 223, e a um valor mínimo, que é um valor mínimo de 177. Tá? Qual a importância desse gráfico? Quando esses dois gráficos não se intercalam, né, não se cruzam, não ficam encavalados, vejam que o intervalo inferior do x1 é maior do que o intervalo superior do x2. Então eles não se encavalam, não se intercalam. Nesse caso, a gente pode dizer que há uma evidência, há uma confiabilidade estatística baseada nesse intervalo de confiança de que x1 apresenta consistentemente resistências a rupturas médias maiores do que x2, o que nos dá essa segurança. Então, é uma ferramenta muito interessante. O Excel não faz esse gráfico, mas o Minitab consegue realizar. E, finalmente, a última ferramenta, né, que nós também aprendemos a utilizar é o histograma. O Excel faz histograma, nós já vimos como fazer isso. Só que eu preciso comparar, eu preciso fazer uma comparação com outro. E no Excel eu não consigo colocar dois histogramas no mesmo gráfico. Essa é a grande questão. Eu precisaria fazer os dois e tentar colocar mais ou menos a mesma escala, colocar do lado, e a comparação nem sempre é muito clara. Quando eu uso o Minitab, eu consigo, por meio dos recursos que ele tem, fazer uma comparação mais efetiva. Então vamos lá, histograma. Eu vou dizer que eu quero um histograma simples, não preciso nem colocar ajustes. Vou colocar aqui as duas variáveis, x1 e x2. E vamos aqui na opção de múltiplos gráficos, em que eu vou colocar aqui que eu quero sobrepostas no mesmo gráfico, tá? Para ficar mais fácil de comparar. E vou dar OK. Olha que legal. Olha como é que ficou esse gráfico aqui. O azulzinho é o x1. Esse mais rosa é o x2. E esse que está mais escuro, percebam, é um vermelho mais escuro, seria aonde nós temos interseção entre os dois. Então, na verdade, é como se o meu x2 fosse isso aqui, ó. Aqui tem uma interseção. Ele segue, sobe, vem para cá e desce. Como se fosse esse histograma. Já o meu histograma x1 começa aqui, então vem para cá, sobe mais um pouquinho, vem para cá, desce, tem esse vazio e tem esses extremos aqui ainda. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar? De fato, olhando para onde tem essa cor mais vermelha, rosa, nós observamos que são valores menores obtidos com a matéria-prima x2. Já que no azul, existem situações em que há uma similaridade entre ocorrências, tá? Mas é mais nesse extremo inferior. De modo geral, percebam que a partir desse intervalo 250, quando nós temos ocorrência de x2, o x1 é sempre mais elevado. E nós temos esses pontos extremos aqui, esses intervalos extremos, em que o x2 não tem nenhuma ocorrência, o que demonstra a condição do x1 de gerar resultados mais altos. Então, são 5 ferramentas diferentes, eu espero que tenha ficado claro para vocês a forma de utilização, de interpretação, de análise, de leitura, com esse intuito da correlação, sempre de forma comparativa, e percebam que uma ferramenta só poderia resolver. Eu poderia usar só uma. Eu não preciso usar 5. Agora, o interessante é que você possa escolher a ferramenta ou as ferramentas mais adequadas, mais interessantes para cada caso, para cada situação, para demonstrar de modo mais evidente aquilo que você está analisando, a hipótese que você trabalhou, que você desenvolveu, que você quer corroborar. Perfeito? Então, era isso. Para o caso das variáveis categóricas, acho que nem precisa mostrar no Minitab, porque o Excel faz a mesma coisa. Ele dá um resultado bem semelhante. Então, eu não vejo vantagem
para as categóricas, trabalhar no mini-tab. O Excel resolve muito bem, e essa aplicação a gente vai ver em sala de aula.